Olá, eu espero que você esteja bem. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Bom, nas aulas passadas, então, eu falei sobre o reino de Israel, o reino de Judá, tudo o que havia acontecido. Falei também sobre que esse período foi o período dos profetas, que o povo estava no cativeiro da Babilônia, né? E os profetas estavam profetizando durante esse período. Também, né, no cativeiro assírio, que eles também é, tiveram seus profetas que profetizaram durante esse período. É, então, por exemplo, o profeta Jonas profetizou, né, na época do período que eles estavam cativos na Síria, enfim. Bom, é, aqui, né, vamos estudar o livro de Esdras. Eu também falei sobre que Esdras escreve nessa época o livro de 1ª e 2ª Crônicas, que contam a história de Israel. E aí conta também, né, desde aquele período do reinado de Davi até a queda, né, até a destruição de Jerusalém no reino de Judá pela Babilônia, enfim. E Esdras aqui então, ele escreve esses livros para chamar a atenção do povo, dizendo que Deus estava com eles, né, e que se eles se arrependessem e buscassem a ele de uma forma sincera, Deus então ouviria, né? E aqui então vamos estudar o livro de Esdras, que é justamente quando Esdras e o povo retornam a Jerusalém depois de 70 anos na Babilônia, onde eles ficaram como escravos, e Esdras então começa a se organizar para que possa ser construído novamente um templo a Deus. E esse seria o segundo templo, porque o primeiro templo foi construído por Salomão e foi destruído em 586 por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Agora eles então estavam sem o templo quando regressaram para Jerusalém. O rei Ciro, que era um rei persa, destruiu a Babilônia e ordenou que eles voltassem, né, que eles poderiam voltar à sua terra natal, que era Jerusalém, e que ele financiaria, né, tudo aquilo que foi destruído. E aqui então Esdras, antes da construção desse templo, Esdras então tenta restaurar o povo espiritualmente e fisicamente em Jerusalém. E essa jornada épica, né, de retorno do exílio está escrito nesse livro. O livro, então, é focado nos líderes, né, que são, aqui está escrito no meu slide de uma forma errada, que é Jerubabel, né, mas é Zorobabel, né, e Esdras. Esses são os principais líderes do povo, Zorobabel e Esdras, né? E este livro narra a fidelidade de Deus e a obediência renovada do seu povo. O contexto histórico, né, é aquilo que eu já conversei com vocês. Lá em Jeremias 29:10 fala que foram 70 anos de cativeiro, um período de reflexão para o povo. Durante esse tempo eles estavam cativos, mas eles deveriam refletir sobre tudo o que havia acontecido. Nesse tempo, então, Ciro II, ele 100 anos antes, o profeta Jeremias já tinha profetizado que Ciro seria um homem levantado por Deus para destruir a Babilônia. E destrói, então, né, conquista a Babilônia, e inaugurando o poderoso Império Persa. A partir desse momento, então, que Ciro conquista a Babilônia, o Império Persa começa a se levantar como um império enorme, como um império que conquista, né, todos os territórios. E eles começam, então, a partir desse momento, desse tempo, a cunharem moedas, porque antes desse tempo não existiam as moedas, mas apenas a moeda que existia era o ouro, e o ouro era em peso, né? Mas a partir desse período persa, então
o mundo ganhou as moedas que eram cunhadas, eram moedas de ouro, moedas de prata. Então foi um período de tecnologia, né, de algo grandioso que surgiu com o Império Persa. O Império Persa também trouxe algo novo, que era a divisão do território deles em províncias. E essas províncias, que eram chamadas de satrapias, eram governadas por governadores, por sátrapas, né, que governavam esses territórios e prestavam conta para o rei, né, o rei da Pérsia. Bom, enfim, o tema e o propósito do livro de Esdras, então, é a restauração de Israel como uma nação santa e adoradora de Deus após o exílio. Esdras, então, foi um escriba, um sacerdote, um reformador. Ele era descendente de Arão, sacerdote e escriba, e ele era perito na lei de Deus, né? Ele era um estudioso. Está escrito lá em Esdras capítulo 7, do 1 ao 5. Vemos que Esdras, então, dedicou toda a sua vida a estudar, cumprir e ensinar os mandamentos de Deus. Está em Esdras 7:6. Então aqui vemos a sua paixão pela lei de Deus. Ele também tinha uma missão, que era liderar o segundo grupo de exilados da volta a Jerusalém, né? Com a autoridade real, ou seja, do rei, né, para restaurar a ordem religiosa e civil. Uma coisa que nós aprendemos é que o povo não voltou para Jerusalém de uma forma só. Vamos todos retornar a Jerusalém e deu. Não, eles foram organizados em grupos. E primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. E Esdras foi o líder desse segundo grupo que voltou a Jerusalém. E também vemos que ele tinha o apoio divino, ou seja, apoio de Deus. Lá em Esdras 7:9 diz: porque a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Então, tudo aquilo que ele estava fazendo era guiado por Deus, né? Com o apoio de Deus. O primeiro retorno, né, e a reconstrução do altar e do templo. O primeiro retorno está escrito no capítulo 1 ao capítulo 6. O líder, né, do primeiro grupo era Zorobabel, né? E Zorobabel seria o governador da província, porque quem estava governando tudo era a Pérsia. E eles estavam divididos em províncias, satrapias, né, como eu falei. E o governador do povo de Judá, né, que era uma província, era Zorobabel. E Josué era o sumo sacerdote. E Josué, ele era então descendente de Arão. Ele era um levita, né? E essas duas pessoas lideraram então o retorno do primeiro grupo de pessoas que foram de volta para Jerusalém. Acontece então a reconstrução do altar e a retomada dos sacrifícios. A fundação do templo, né, lançamento dos alicerces, em meio à grande celebração do povo e choro também, né? Voltaram e choraram porque se arrependeram. Também oposição, né? Samaritanos, lembra que eu falei dos samaritanos quando eu falei que os samaritanos são os povos assírios que moraram em Jerusalém e se misturaram com o povo judeu. Então era um povo mestiço, um povo que haviam casado com alguns judeus que estavam morando lá em Jerusalém, e eles se misturaram, os povos se misturaram. Esses são os samaritanos. Então, samaritanos e vizinhos tentaram impedir a obra. A obra do templo não foi
de uma forma fácil. Está lá em Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Então houve oposição. Em tudo que nós vamos fazer, na verdade, existe oposição, até nos dias atuais, né? Na nossa vida. Tudo existe oposição. Os que querem impedir de fazermos as coisas de Deus, sempre tudo aquilo que vamos fazer é tudo difícil, porque há oposição. Na época de Esdras, então, eles começam a construção do templo. E essa história da construção do segundo templo foi uma história de fé em meio à adversidade. Sabe por quê? Porque a obra foi paralisada por 16 anos, devido à oposição e o desânimo de quem estava construindo. Então, foi paralisado porque havia muita oposição. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que viveram nessa época, eles então exortam o povo a retomar a construção do templo. Então, se você quer entender melhor a exortação do profeta Ageu e do profeta Zacarias, leia o livro de Ageu e leia o livro de Zacarias. Lá você vai ver qual foi a mensagem, então, que eles deram ao povo, a mensagem de Deus, né, ao povo. E você vai entender melhor, então, o contexto aqui do livro de Esdras. Então eles exortam o povo que eles deveriam parar de construir as suas casas e viver as suas vidas, que o povo estava muito focado em viver a sua vida cotidiana e esqueceram do templo de Deus. Então, lá eles exortam. Dário I, que foi o rei depois do rei Ciro, ele então confirma o decreto do rei Ciro, autorizando e financiando a obra. Tá bem? Que é a obra depois desses 16 anos, né? E o templo é finalizado no ano 516 antes de Cristo, 20 anos após o retorno, né, do povo à cidade de Jerusalém. Acontece então a dedicação do templo, né, que é a celebração, e a observância da Páscoa com os sacrifícios. A chegada de Esdras e a reforma da comunidade está lá em Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 8. Esdras então lidera cerca de 1.500 homens com as suas famílias. Artaxerxes I concedeu a Esdras grande autoridade e recursos. Artaxerxes foi outro rei da Pérsia. Esdras, então, busca a proteção de Deus, né, para a jornada em Ava, onde ele faz um jejum e oração. Recusa a guarda armada, confiando na mão de Deus, né? E Esdras, então, e o seu grupo chegaram a Jerusalém, trazendo tesouros, aquilo que nós falamos, né? Que o rei havia aprovado e havia fornecido recursos, tesouros para a construção de Jerusalém, construção, enfim, do templo, reforma da comunidade. Lá em Esdras, do capítulo 9 ao capítulo 10, fala o confronto com os casamentos mistos. Lembra que eu falei? O povo, eles não poderiam casar com outros povos além do povo de Israel. E muitos se casaram com estrangeiros, violando a lei de Deus, ameaçando a pureza de Israel. Isso gerou muita confusão, muitos problemas. Os samaritanos, enfim, tudo isso eu já falei, né? E Esdras então reúne o povo e fala para eles de arrependimento e que eles deveriam se voltar então para Deus. Esdras rasga suas vestes e faz uma comovente oração de confissão e arrependimento,
está lá, né, no 9, versículo 3 ao 15. Lições do livro de Esdras para hoje, para os nossos tempos, né? Soberania divina, que Deus cumpra suas promessas, usando até mesmo reis pagãos. Deus pode inclusive usar pessoas que não são da mesma fé que nós, né, para nos abençoar. Por quê? Porque Deus é soberano, Ele conhece todas as coisas e Ele é o Deus supremo, Deus que pode usar pessoas para nos abençoar. Foi o que aconteceu, né, naquele tempo que Deus usou o rei Ciro, Deus usou Artaxerxes, usou o rei Dário, enfim, usou reis que tinham outras crenças em outros deuses para abençoar o povo de Israel. A mesma coisa nos dias de hoje. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para abençoar. Deus usa quem a gente menos espera para nos abençoar, porque nós somos fiéis a Ele. Também, outra lição é a centralidade da palavra. Obediência à lei de Deus é fundamental para a restauração. Líderes, né, como Jerobabel, Esdras, guiaram o povo à obediência. Nos dias de hoje, há líderes, né, que estão falando da palavra, que estão pessoas que estão falando que o povo deve voltar à lei de Deus, deve voltar ao Senhor, né? Então, a palavra está sendo pregada. E para concluir, então, o livro de Esdras é um poderoso testemunho da fidelidade de Deus em restaurar o seu povo, destacando a importância da reconstrução física e espiritual. Ele faz uma ponte para o livro de Neemias, tá bem? Que narra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Na época de Neemias, o templo já estava construído e então precisava reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Toda a cidade antiga tinha em volta da cidade, né, os muros. Esses muros protegiam dos povos inimigos de saquearem a cidade. Bom, uma aplicação para os dias de hoje é que as nossas vidas também necessitam de reconstrução contínua e de retorno à palavra de Deus, né? Quantas pessoas que se voltam para Deus e de repente voltam atrás na sua fé. Então, esse livro é muito importante porque fala de reconstrução, de se voltar para a palavra de Deus. Também, né, fala de desafio, que a paixão de Esdras pela lei e pelo povo de Deus nos inspira hoje a buscar, né, uma vida de obediência e de santidade. Tá bem? Espero que você tenha aproveitado essa mini aula, né, que é um resumo do livro de Esdras. E depois, dando continuidade a esse livro, vamos falar de Neemias. Esdras